Graça e paz, irmãos. Mais um culto de adoração ao nosso Deus nesta noite, para a glória do Senhor Jesus. Eu vou orar nesta noite, pedindo a misericórdia e a graça sobre nossas vidas. Senhor Deus, eu te agradeço, Jesus, por estar na tua presença, buscando, Senhor, a ti. Que o Senhor nos abençoe, receba a nossa adoração, nosso culto de gratidão a ti, Senhor. Mais um culto, Senhor, que nós estamos prestando a ti, Senhor, com nossos corações abertos, Senhor, disposto a te servir, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Bem, irmãos, nós esta noite, nós vamos ler a palavra do Senhor que está em Salmo 121, que fala que Deus é guarda fiel do seu povo. E diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Graças a Deus por essa palavra maravilhosa, aonde o Senhor diz aqui que Ele é o nosso guarda. Ele nos guardará de todo o mal. Ele vai guardar a nossa alma. Glória a Deus por isso. Nós estamos felizes nesta noite, porque é mais um culto que as mulheres dirigem, né? Estamos no quarto domingo, aonde nesta noite nós teremos o prazer, o imenso prazer de ter a nossa bispa nos entregando a palavra nesta noite. Porque muitas das vezes ela gostaria de estar conosco em nossos cultos, mas devido aos compromissos presenciais, ela não pode estar presente. Mas nesta noite Deus nos concedeu essa honra e essa bênção de ter ela como a que vai entregar a mensagem oficial para nós nesta noite. Em nome de Jesus. Espero
Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dar a tua paz. Largo tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia, Jesus. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dar a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia, Jesus. Graça e paz, amados.
É uma alegria poder estar com vocês, com a nossa amada igreja de Cerquilho, pastor José Bessa, pastora Rosalina, pastores amados, e essa igreja amada, e nós estarmos nesse tempo tão especial, nesse culto de domingo, culto aí da mulher de valor, mas para todos, né? E isso é uma alegria muito especial para nós. Nós queremos cumprimentar os amados, nós queremos partilhar um pouco daquilo que está na palavra de Deus para fortalecer as nossas vidas e a sua vida nesse momento possa ser alcançada pelo Senhor através da sua palavra. É com gratidão, né, que nós estamos nessa oportunidade com os amados pastores e com a nossa amada igreja de Cerquilho. Amém? Amados irmãos em Cristo, que a presença do Senhor, que a alegria do Espírito Santo, né, esteja aí na continuidade desse momento, desse culto ao qual estamos juntos. Vamos para a palavra do Senhor, amém? Abra a tua Bíblia aí em Lucas, capítulo 18. Vamos ler o que diz Lucas, capítulo 18. Então, Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos, com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. Ele lhes contou: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e tampouco era sensível às necessidades das pessoas. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele rogando-lhe: faze-me justiça na causa que pleiteio contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Todavia, mais tarde, considerou consigo mesmo: é bem verdade que eu não temo a Deus e nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que por fim venha a aborrecer-me ainda mais. Então concluiu o Senhor: atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura, não fará Deus plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite? Ainda que lhes pareça demorado em atendê-los, eu vos asseguro, Ele vos fará justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Queridos, essa parábola ela é tão forte, onde Jesus estava ensinando aos seus discípulos a importância de nós permanecermos em oração. Tudo na vida de alguém, né, com exceção da salvação em Jesus Cristo, onde Jesus morreu no nosso lugar, mas tudo nas nossas vidas, nós entendemos que tem um preço a ser pago, né? Tem algo, o preço mais alto, nosso Jesus, ele pagou ali na cruz do Calvário, ele morreu em nosso lugar e nós somos lavados e redimidos pelo seu sangue. Mas nas nossas vidas nós entendemos que tudo na vida tem algo, um caminho a ser percorrido. Para que você chegue a um destino, tem um caminho, tem uma visão, ao qual nós precisamos entender. E quando nós olhamos para Jesus, que é o nosso maior exemplo, né, de fé, o nosso maior exemplo, o maior exemplo das nossas vidas, chama-se Jesus Cristo. Nós somos seguidores de Jesus Cristo, você é seguidor de Jesus Cristo. E Jesus vem falar com as pessoas sobre a importância da persistência em orarmos, em termos alvos de oração. Você pode estar começando uma experiência com Deus agora, você pode já caminhar com o Senhor há um tempo, mas a chave da oração, ela é a mesma. Ela é uma chave que te leva a ter acesso ao reino dos céus. E nós precisamos entender dessa forma, nós precisamos acessar dessa forma. Tudo na vida, um atleta, para que ele seja
um vencedor requer algo. Você olha a história de alguém que teve um sucesso na vida ou determinadas áreas, ou alguém que foi um jogador de futebol, alguém que foi um corredor, né, ou um lutador de alguma luta, e você vai ver uma constante na vida de todas essas pessoas. O quê? O treino. O treino diferente de outras pessoas, o treino talvez mais avançado do que outras pessoas, mais ousado. Talvez uma pessoa mediana treinasse 1 hora, aquela pessoa treina 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas por dia, porque ela tem um alvo na sua vida. E quando nós colocamos a nossa vida e a vida cristã para que as coisas aconteçam, para que a nossa vida saia de um estado normal e para que nós possamos acessar os tesouros espirituais, nós possamos acessar o reino de Deus, a forma de acesso, uma delas, chama-se oração. E Jesus estava ensinando as pessoas ali, disse, o dever de nós orarmos sempre, e um detalhe, nunca desanimarmos. Porque às vezes nós começamos a orar por algo, 2, 3 dias, e ali nós acabamos desfalecendo, achamos, ai, Deus ainda não respondeu, e eu vou parar de orar, eu vou parar de clamar. Mas não é isso que Jesus nos ensina, não é isso que o nosso maior amor, que é Jesus Cristo, Ele vem nos ensinar. Ele disse, Ele conta a parábola, e Ele diz para diverti-los, a intenção de Jesus era diverti-los ao dever de orar continuamente e nunca desanimar. Isso não é uma tarefa fácil. Primeiro nós vamos ter que disciplinar a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida a entender isso, que eu tenho acesso ao reino de Deus, eu preciso acessar, e uma das formas de acessar é a oração, é o clamor. E nós olhando, né, para a vida de Jesus, a nossa vida, ela é chamada para ser nos moldes de Jesus. Você fala, mas foi Jesus, mas Ele veio nos ensinar. E você vê que Jesus, constantemente, na história de Jesus, Ele estava ali em comunhão com o Pai. Ele se retirava até mesmo ali do convívio dos seus discípulos. Ele estava nos montes, Ele estava caminhando nos lugares, mas em comunhão, falando com o Pai. Certa feita, Jesus fica 40 dias no deserto, falando com o Pai, tendo tempo com o Pai, porque isso era necessário. E a vida de Jesus, ela vem nos ensinar, e depois Ele vem advertir as pessoas. Jesus, Ele fazia as coisas conectado com o Pai. Nós precisamos entender isso. Uma vida de oração, uma busca de oração, não é apenas para quem quer ser pastor, missionário, um diácono, uma diaconisa, um presbítero, não. Uma vida de oração é um convite para todas as pessoas. Se eu quiser ser uma mãe melhor, eu preciso buscar uma vida de oração. Se eu quiser ser um filho melhor, se eu quiser ser um melhor esposo, um melhor empresário, um melhor empregado, um melhor empregador, um melhor cristão, não melhor do que os outros, melhor para mim mesmo, e condizendo com aquilo que a palavra de Deus diz, é necessário eu buscar isso. Eu falar, Senhor Jesus, me ajuda a cumprir o que Jesus falou, o dever de orar sempre e nunca desanimar. E o nosso Jesus, Ele vem nos ensinar na sua trajetória sobre a terra, que Ele estava sempre clamando, e certa vez os discípulos disseram para Ele, porque os discípulos viam, queridos, na convivência, que Jesus estava sempre conectado com o Pai, né, linkado, conectado, em comunhão com o Pai, e Jesus chegava sobre a vida das pessoas, e através daquela comunhão e daquela intimidade que Ele tinha com o Pai, Jesus chegava e Ele conseguia, através do mover de Deus sobre a vida dele, a resolver os problemas das pessoas. Esses dias nós estávamos assistindo aquela série Jesus, uma série muito, muito bonita, abençoada, e aí
o nosso filho número 5, o João, que tem 3 anos, ele parou e olhou a tela e ele disse assim: mamãe, Jesus conserta tudo. E eu achei engraçado, porque ele falou naquela linguagem de criança: mamãe, Jesus conserta tudo. Porque ele estava vendo ali no decorrer Jesus curando as pessoas, Jesus ressuscitando um menino e devolvendo a sua mãe. Então, na ideiazinha dele, na comunicação dele de criança, de 3 anos, ele falou: poxa, Jesus conserta tudo. Ele resolve a vida das pessoas. Creia você que essa mesma frase de criança, ela pode fazer parte da nossa vida. Entendermos que Jesus pode consertar tudo, até mesmo problemas que nós vamos arrumar com as nossas próprias pernas, até mesmo decisão que muitas vezes nós tomamos fora da sua vontade, nos precipitamos, não oramos o quanto tempo devíamos, ou não buscamos, ou não esperamos uma resposta do Senhor e fomos atropelando, né? Fomos buscar o problema com as próprias mãos. Esses também Jesus conserta. Também, se você crer, se você buscar a sua presença, se você falar: Senhor, eu quero aprender a orar. Então Jesus, os discípulos olhando para ele, certa feita Jesus disse, os discípulos olharam para ele e disseram: Jesus, ensina-nos a orar. Porque eles viam que Jesus tinha aquela vida com o Pai de oração, e Jesus chegava nas situações e ele tinha resposta, ele tinha cura, ele tinha novidade de vida, ele mudava a trajetória das pessoas. Você sabe uma história que Jesus encontra com a viúva de Naim, não é? É assim que a Bíblia relata. E essa mulher estava enterrando o seu filho único. Já tinha enterrado seu marido e agora estava enterrando seu filho. E Jesus vai de encontro com a dor daquela mulher. E Jesus ressuscita aquele jovem e o devolve para a sua mãe. Jesus conserta tudo. Então não tenha medo de buscar em oração. Eu e você podemos pedir, como os discípulos pediram. Jesus, ensina-nos a orar. Ensina-nos diante de um problema, não corremos para o telefone primeiro, ou para a vizinha, ou até mesmo querer resolver com as próprias mãos. Jesus, ensina-nos a orar. Ensina esse segredo que traz uma resposta efetiva para as nossas vidas. A oração nos acalma. A oração nos traz pensamentos de Deus sobre nós. Você pode estar no carro falando com Deus, você pode estar no seu quarto falando com Deus, você pode estar lavando uma louça falando com Deus, passando a sua roupa, indo trabalhar, caminhando, fazendo caminhadas, e você pode estar ali falando com Deus, orar, falar com Deus em nome de Jesus Cristo. E nós entendemos, amados, que o Senhor, Ele tem para nós muitas coisas. E Ele tem para nós algo que nós precisamos entender. Ele deseja que as nossas petições sejam conhecidas diante dEle. E a oração, ela é um relacionamento com Deus, é um relacionamento com Jesus. Quando você ora, você está falando com Ele, você está clamando a Ele, você está colocando a dor do seu coração diante dEle. E as orações e o clamor da tua boca, moverá Deus. Quando Jesus diz nessa parábola, Ele diz: se esse juiz, que era mau, por causa da importunação dessa mulher, ele atendeu e ele disse: eu vou julgar a causa dela, para que ela não me aborreça mais. Mas esse juiz era iníquo. Imagina Deus, o Pai de toda bondade, o Pai de todo amor, o Pai que te ama, que tem prazer em responder a sua oração. Imagina que esse Deus, que esse Jesus amado, Ele não te responderia, Ele não mudaria a tua história. E Ele continua dizendo, Ele diz: porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, a você, meu amado e minha amada, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhe pareça demorado atendê-los. Às vezes a gente acha
que Deus está demorando, mas Deus está fazendo as coisas no tempo e no momento certo. Às vezes nós achamos, não, será que Deus está me ouvindo? Se você tem clamado a Ele com todo o seu coração, Ele está te ouvindo. Há uma chave, a oração é uma chave para mudar a trajetória de vidas, mudar a sua história, mudar a minha história, mudar a história da nação. Saiba você que a Coreia do Sul, ela saiu da Segunda Guerra arrasada. E hoje a Coreia do Sul ela é a 11ª potência do mundo. E em muitas coisas Deus levantou essa nação. E sabe onde a Coreia conquistou isso, queridos? No lugar da oração. A maior igreja do mundo hoje está na Coreia do Sul. E os coreanos, a maioria deles, cristãos, eles têm o hábito de orar. A minha irmã teve alguns anos atrás na Coreia e ela estava num ônibus com uma moça. E elas começaram a conversar em inglês. E a moça conversando, e a moça era cristã. E ela disse para a moça assim, vocês oram? A igreja ora? Ela sim. Embora muitas coisas mudaram, as pessoas às vezes oram menos. Daí minha irmã disse, mas quanto tempo vocês oram? Menos de 2 horas por dia? E a moça arregalou os olhos e disse para ela, não, menos de 2 horas por dia, não. Uma jovem em um ônibus. Parecia um absurdo aquilo que a minha irmã estava falando. Porque eles têm o hábito. E não é à toa que um país que saiu de uma guerra destruído foi levantado. Porque dentro desse país tem um povo que ora verdadeiramente. E tornou deles uma potência no mundo hoje. Há 60 anos atrás estavam destruídos. E hoje eles são a 11ª potência no mundo. Esse lugar foi conquistado na oração. Talvez você já ouviu falar sobre avivamentos das Ilhas Fiji, que foi uma ilha que estavam passando uma destruição. Até os peixes haviam sumido. As pessoas passando fome. Tem aí na internet, se você colocar avivamento das Ilhas Fiji, você vai encontrar ali essa história. E ali o povo começou a se reunir, as igrejas começaram a se reunir e a orar e a clamar por um avivamento. E ali o Senhor levantou aquela ilha e os peixes, e eles começam a relatar, e os peixes começaram a voltar, a fome começou a ser banida, e começou milagres e mistérios de Deus entrando naquela ilha, porque o povo começou a buscar a face do Senhor. A Bíblia diz em Crônicas 7,14, segundo Crônicas 7,14, se o meu povo, que clama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, ouvirei e sararei a sua terra. Deus quer sarar essa terra chamada sua vida, sua casa, sua história. Deus quer sarar os nossos corações. Deus quer sarar as igrejas. Deus quer sarar a nação. Deus quer sarar o seu povo. Quantos cristãos você encontra feridos, amargurados? E o caminho da conversa com o Pai é o caminho de sermos restaurados. O Senhor, Ele tem para nós essa chamada. Ele diz, orem sempre e nunca desanimem. Jesus estava dizendo ao povo, orem porque isso é uma chave. Você que está começando a sua caminhada com Cristo, se mova em Deus em oração. Você que já é tempo e você caminha com o Senhor, já caminha na igreja de Cristo há tempo, ore mais, clame mais, busque mais, ore em línguas, fale em mistérios com Deus no seu dia a dia, no carro, na casa, no teu quarto, no teu secreto. Mateus 6, né? Ora ao teu Pai que te vê no secreto e Ele te recompensará. Você vai ver Jesus nos chamando, e não apenas nos chamando, mas nos ensinando, porque Ele sabia que todo cristão
precisava buscar essa chave. Se a sua vida cristã já tem oração, ore mais, clame mais. Se você ainda não tem esse hábito, comece a buscar ao Senhor. E você pode, através de uma busca em Deus, você pode mudar a sua história. Você pode mudar a história da sua cidade, a história da sua casa. Jesus falou, às vezes você pode achar que está demorando a atender, porque às vezes as coisas não são no nosso tempo, mas são no tempo do Senhor. Mas é certo que se há oração, haverá mudança. É certo que se houver oração, haverá conquista. É certo que se houver oração, haverá manifestação de Deus. Eu gostaria que você orasse comigo, mas eu gostaria hoje que você olhasse para isso. Eu conto sempre, esses dias eu já contei, porque eu amo esse testemunho. São testemunhos aí de 1942, 44, 49. Não estou falando de coisas lá de longe. E lá de longe também temos exemplos de oração. Nós vemos uma igreja apostólica de Atos que era movida pela oração. Os crentes chegavam na igreja de Atos, eles já eram ensinados a buscar o mover do Espírito Santo, eles já eram ensinados a orar. Pois estou aqui para dizer você, não importa se você está começando sua caminhada cristã hoje, não importa se você já caminha com o Senhor há muito tempo, o Senhor está te chamando, Ele está me chamando para esse lugar da oração. E eu gostaria de deixar para você um último testemunho que eu sempre conto, porque eu amo essa história. E às vezes a gente fala, quem sou eu, para orar? Quem sou eu? Olha a minha situação, Sou tão pequenina, tão pequeno, Será que Deus me ouve? Eu vou contar para você o avivamento das Ilhas Híbridas. Nesse avivamento, como ele aconteceu? Duas velhinhas, idosas, mas muito sábias, com uma força que talvez muitos jovens não tenham. E essas duas senhorinhas falaram, nós vamos orar por avivamento. E elas começaram a orar nessa ilha todas as manhãs, uma cega e a outra quase cega. Pense bem, talvez eu e você olhamos tantos limites para não orarmos, para não clamarmos, para não termos nosso tempo buscando ao Senhor, para aquilo que verdadeiramente pode mudar a nossa história. Como eu falei para você no começo, muitas situações, mas o Senhor Ele quer mudar a minha e a tua história. Mas eu gostaria de deixar esse testemunho e nós vamos orar. E essa história diz assim, que essas senhoras começaram a orar pelas manhãs. E uma certa manhã, e elas orando e clamando. E um certo dia, um pregador, Duncan Campbell, estava do outro lado do Reino Unido. E ele foi levado pelo Senhor a essa ilha. Ele estava numa conferência e Deus falou com ele para seguir para essa ilha, para caminhar até esse lugar, porque Deus iria fazer algo lá. Então esse homem se levanta daquela conferência, pega um barco e vai até essa ilha. Quando ele está chegando na ilha, um jovenzinho estava na praia dizendo, nós estávamos te esperando, porque Deus falou que você viria. E aí começa um processo de avivamento nessa ilha, onde as pessoas no campo foram visitadas pelo Senhor. As pessoas iam até a polícia ali local, as autoridades, se entregar de crimes que haviam feitos. Quem falou para eles isso? O Espírito Santo de Deus. E aquela ilha foi movida por um grande avivamento. Você pode ser aquele que Deus vai usar para um grande avivamento na face da terra. Você pode ser esse homem, essa mulher, nessa geração, que pode mudar a história da sua família, que pode mudar a história da sua igreja, da sua casa, da sua cidade, através desse clamor. O Senhor, Ele garante que vai nos responder. Ele responde o clamor do povo. E eu queria que você, amada igreja, você que está assistindo conosco, juntamente com os pastores aí,
Nós vamos orar agora. Nós vamos clamar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, ó Deus, por essas vidas tão maravilhosas que estão conectadas, linkadas neste culto. Senhor, eu te louvo, ó Deus, pela vida do pastor José Bessa, pastora Rosalina, Pai, pela vida de toda a igreja, dessas mulheres de valor, hoje reunidas também, Pai, mesmo nesse meio de pandemia, mas buscando ao Senhor. Pai, pessoas de valor buscando a sua face. Senhor, em nome de Jesus, que as casas sejam visitadas pelo seu poder, que pessoas sejam libertas agora pelo poder do nome de Jesus. Senhor, se alguém enfermo, se alguém nesse momento que precisa que o Senhor o toque, que ele seja tocado, que ela seja tocada, curada pelo Senhor. Senhor, em nome de Jesus, repreende o espírito de enfermidade, a opressão dos lares, a angústia, Pai. Talvez alguém esteja com vontade de pôr fim à sua vida. Nessa hora seja alcançado pelo poder de Deus. Seja alcançada pela manifestação do Senhor. Senhor, em o nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a ter uma vida efetiva de oração. Uma vida na sua presença. Senhor, levanta homens e mulheres intercessores nessa geração. Pessoas que clamam, pessoas que buscam a sua face, pessoas que o amam, pessoas que desejam a sua presença. Senhor, põe fome e sede pela sua presença em nossas vidas. Senhor, venha desfazer todo o encantamento do inimigo. Senhor, em nome de Jesus, visita os lares com o seu poder. Pessoas se levantem em propósitos com Deus, em propósitos de jejum, propósito de oração, propósito de buscar a sua face, a sua presença. Senhor, põe paixão pelo Senhor em nossos corações, paixão por estar na sua presença, paixão por orar, paixão por adorar, paixão por buscar a sua face. Senhor, nós só temos o Senhor, nós não temos nada que pudesse transformar a história de alguém, mas o Senhor pode, e eu sei que o Senhor está fazendo isso nesse momento. Pai, em nome de Jesus, transforma a história, desfaz a obra do diabo nos lares, desfaz o espírito da enfermidade, do impedimento. Senhor, em nome de Jesus, levanta homens e mulheres cheios do teu espírito nessa geração, que não temam nada, mas que amem a Deus sobre todas as coisas. Senhor, eu te louvo por essa igreja amada, eu te louvo por todo o ministério Paz e Amor, eu te louvo por cada pessoa que entrou nesse momento, nesse culto, em o nome de Jesus. Pai, te louvamos por esse tempo e pela sua presença. Pai, louvamos ao Senhor pela oportunidade de estarmos juntos com os nossos amados. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Abençoa as vidas, enche eles com o seu poder. Manifesta o seu poder sobre as casas. Manifesta o teu renovo, a tua alegria, a ousadia do Senhor, que é a nossa força em tempos de crise. Pai, abençoa todas as áreas dos teus filhos, familiar, financeira, tudo quanto eles representam. Seja abençoado pelo Senhor. Pai, levanta homens e mulheres com fome e sede por oração, por jejum, por clamor, pela sua presença. Ministra a cada coração nesse tempo, em nome de Jesus. Amém, meus amados. Deus te abençoe. Um abraço para essa amada igreja, aos pastores amados. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos nesse tempo. E um grande abraço em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e essas mulheres de valor e a todos os amados em nome de Jesus. Deus abençoe, saudades, um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor em nome de Jesus. Paz e graça, amados. Louvamos a Deus pela mensagem dessa noite, através da Bispa Patrícia. Que Deus continue abençoando a Bispa e todo o trabalho que ela está fazendo ali em Sorocaba e toda a região. Que Deus abençoe, que isso continue e Deus possa estar sempre no comando da sua vida.
Nós queremos agradecer a Deus por esse culto e queremos orar. Querido Pai, te louvamos e te exaltamos por tudo que tem feito em nossas vidas, por tudo que tem falado conosco através da tua palavra nessa noite. Pedimos ao Pai que continue com as suas mãos estendidas sobre essa igreja, sobre este povo que tu tens salvado, que tem dado vitória. Pedimos ao Pai que continue, Senhor Jesus, guardando de todo mal, de toda doença, de todo perigo, e que nos dê uma semana de bênção, uma semana feliz de trabalho, guardado pelo teu amor, por tuas mãos poderosas. É o que nós pedimos nessa noite, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do teu Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.